Eu quero convidar a igreja para que esteja nesse momento abrindo a palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 15, apenas o versículo 29. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, apenas o versículo 29. Vamos meditar hoje sobre o tema Quando a tradição esfria o coração. 1 Crônicas 15, 29. Nós vamos fazer a leitura do texto da palavra de Deus. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Uma passagem que nos fala sobre um momento muito peculiar, momento de alegria, de vitória, de regozijo espiritual na vida de Davi, o que deveria também ser esse mesmo momento de felicidade na vida de Mical. Mical, esposa de Davi, mas no seu período, de casamento e de vida em comum com Davi, Mical teve muitos contratempos. Você conhece aquelas histórias, de casais que desmancham, depois voltam, depois desmancham de novo e fica nessa gangorra emocional. Eles, na verdade, se amam, mas muitas vezes, mesmo se amando, tem lá os seus percalços, tem lá as suas vidas, os seus arranca-rabos por aí, as suas DRs intermináveis. O caso de Mical com Davi era um pouco diferente, porque Mical, sendo filha do rei Saul, ela estava acostumada desde muito cedo à vida no palácio. Saul, sendo o primeiro rei de Israel, trouxe a unidade para a nação, as tribos todas unidas formando um reino. Mas Saul, ao longo da sua caminhada, ele se distanciou de Deus. O que era para ser um fluxo contínuo de bênçãos para a nação acabou se tornando uma bênção intermitente e foi diminuindo a sua força até que Deus finalmente se afasta de Saul, rejeita Saul como rei, e a história você conhece. Mical foi dada a Davi como esposa no momento em que Davi, com toda a coragem ainda, não sendo rei ainda, mas é o jovem Davi, o cantor Davi, o pastor Davi, usando uma funda que era o instrumento de batalha que ele conhecia, que ele estava acostumado a usar no seu ofício de pastor. Ele então, com aquela funda, ele atinge o gigante Golias, um feito extraordinário. Ali era Deus usando Davi. Então, como vitória, como uma bênção pela vitória, essa vitória estrondosa contra o gigante Golias, Davi recebe Mical, a filha do rei, como esposa, dando a ele as graças do rei. Mas como o Senhor foi abandonando a sua ação, a sua aprovação ao reinado de Saul, Davi, antes desse processo, ele já tinha sido ungido rei, mas ele estava aguardando pacientemente o momento em que Deus o colocaria efetivamente no reinado. De fato, Saul morre, todos os seus filhos morrem, os filhos homens morrem na batalha, e então, de fato, chega o momento de Davi.
Ele já estava agindo como rei em Hebrom, mas ainda existia um filho de Saul que estava ainda reclamando o reino e reinando em boa parte do reino ainda. Quando ele também morre, então Davi é aclamado rei de toda a nação de Israel. E então, para poder fazer retaliações contra Davi, porque Saul, enquanto ainda estava vivo e rei de Israel, ele odiava Davi. Ele tentou matar Davi várias vezes, ele jogou uma lança, inclusive, tentando atingir Davi. Diante de todo o bem que Davi havia feito para Saul, nos seus momentos de loucura, de ansiedade, de crises emocionais e espirituais, Davi estava ali tocando a sua harpa para acalmar o coração do rei, para baixar a pressão dele e fazer terminar de modo suave e brando toda a sua crise de ansiedade. Mas diante de tudo aquilo, o rei odiava Davi, porque Davi enxergava Davi como um rival, como aquele que tomaria o seu trono, porque Saul estava apegado ao seu trono. Ele estava com o coração totalmente apegado ao fato dele ter sido rei. Então, isso fica a direção para a gente, porque é nesse contexto que Saul, então, para poder espezinhar Davi, ele pega a sua filha Mical, já que Davi estava fugido, e dá em casamento a uma outra pessoa, um outro judeu. E Mical fica naquilo, ela gostava de Davi, ela amava Davi, ela aprendeu a amar Davi, mas ela agora estava sujeita à decisão política, uma decisão mesquinha do seu pai, ela não podia desobedecê-lo. Então, uma garota criada no palácio, criada, como o pessoal diz aí, criada a leite com pera, né? Criada com bastante conforto, era literalmente a filhinha do papai ali, mas ela tinha também os seus dramas pessoais. E ela foi dada aqui, foi dada ali, e ela estava nessa gangorra emocional. De modo que o nome Mical significa fluidez, significa continuidade. Mas ela foi interrompida nos seus afetos. O seu pai, que ainda exercia influência emocional sobre ela ao longo da sua vida, isso foi percebido claramente no texto. O seu pai, Saul, ainda exercia influência sobre ela mesmo depois de morto. E mesmo ela casada com Davi, o novo rei de Israel. Mas ainda assim, a sua vida sempre interrompida, ela não conseguia seguir o fluxo do que o seu coração desejava. A frustração batia no seu coração. Você tinha ali um apego exagerado, na nossa visão, um apego exagerado à estética, às aparências. Porque ela se agarrou a esse apego, ela se agarrou a isso, às aparências, porque ela era a filha do rei, ela se apegou a isso como uma forma de ter segurança na vida. Com o seu pai constantemente inseguro no seu reinado antes dele perder de vez, com a sua vida entre altos e baixos, mesmo ela sendo filha do rei, ela amando o coração de Davi, Davi tinha que estar fugindo, tinha que estar se cuidando, se preservando. Certa ocasião, inclusive, Davi se fez de louco para poder não ser capturado pelos filisteus. Uma vida de completa ansiedade, porque ela que significava a fluidez da sua felicidade, a fluidez da sua vida com Deus, da sua vida no reino, e todo o papel que Deus estava construindo para ela, ela se via constantemente interrompida na sua felicidade. Então, o que acontece? Certa ocasião, depois de Davi já ser consagrado rei, no começo do seu reinado,
tinha que trazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. Ela havia sido roubada pelos filisteus, estava ali presa entre os filisteus, mas, claro, ela representava a ação do Deus vivo. E o próprio Deus fez com que aquela Arca da Aliança, em posse dos filisteus, trouxesse maldição contra aquele povo pagão. Então, a Arca da Aliança, sendo uma verdadeira batata quente, ninguém queria mais ficar com ela. Resolveram entregar de qualquer jeito. Então, Davi dá ordem para que essa arca fosse guardada, e agora chegou o momento de Davi, como rei já de toda a nação de Israel, não apenas em Hebrom, mas de toda Israel, agora tinha que transportar a arca até Jerusalém, o centro do seu reinado, o lugar onde estava já instalado permanentemente o tabernáculo. Mais tarde se construiria o templo lá em Jerusalém. E estava ali Davi agora com essa felicidade estrondosa, porque o fato de a Arca da Aliança haver sido capturada pelos filisteus ali atrás foi o que causou a morte do sacerdote Eli. Ele ficou completamente atônito com essa notícia, ele caiu da sua cadeira e morreu quebrando o pescoço. Então era assim um momento de felicidade, a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, voltar a Jerusalém, voltar a Israel, simbolizando toda a bênção de Deus sobre o seu povo. Mesmo diante de um péssimo reinado feito por Saul. Mas com o novo reinado de Davi surgia a esperança de uma vida melhor para um povo que já estava também cansado de tantas lutas e de tanto sofrimento. Então Davi chega em Jerusalém, faz todo o preparativo para trazer a arca de volta, o seu palácio já construído. Ele então dá ordens: olha, traga de volta a minha esposa Mical. Mas ela já se casou com outro, não importa, ela é minha esposa, ela foi dada a mim primeiro, o segundo esposo dela foi um erro do rei, então traga-a de volta, eu quero comigo, eu a amo. Mical é trazida novamente para o reino, enquanto a arca estava sendo transportada para também chegar a Jerusalém. Mical, com seu coração agora feliz, mas ao mesmo tempo com tantas rupturas emocionais, Mical, no seu palácio, percebe alguma coisa estranha acontecendo. Sim, a arca já havia chegado. Davi estava feliz. Ele tira as suas roupas reais, ali mesmo no meio do público, na rua, coloca uma estola de linho, que era típica de sacerdotes, era uma espécie de uma capa de linho fino, porque ali ele estava em êxtase espiritual. Não era um carnaval, ninguém estava tocando funk proibidão ali. Davi estava querendo adorar a Deus de modo natural, de modo aberto, em público, não se importando se era rei ou se não era, porque ali o que importava era a grande alegria, a grande bênção, porque a arca que simbolizava a presença de Deus estava voltando ao seu lugar. Tudo estava se encaixando. Era a promessa e a esperança de um futuro melhor. A bênção de Deus estava agora sobre Israel. O que era vergonha agora se torna alegria, vitória e bênção. Mas o versículo 29 diz que Mical estava no palácio olhando da janela para baixo. E ela conseguiu enxergar Davi no meio do povo, com as suas tolas voaçando, porque ele estava pulando, ele estava adorando. Ele estava
ali em completo êxtase espiritual. Ela olha para aquilo de longe, com o seu coração já cheio de rupturas. Mas ela olha para Davi, ela não enxerga com sensibilidade o momento em que toda aquela bênção estava acontecendo. Ela enxerga ali alguém ferindo os seus padrões estéticos do que é ser um rei, como é se portar com graça, com equilíbrio, o que é se portar com elegância, a elegância real. Esse apego que ela tinha às aparências, à elegância do reino, isso trazia segurança ao seu coração. Mas ela não teve sensibilidade para perceber que o momento não era de se apegar às elegâncias do reinado, mas era o momento de fato, adorar a Deus em espírito e em verdade. Ela olha com olhos de crítica ao rei que estava ali de modo espontâneo adorando o Senhor. Assim que Davi chega no palácio, depois de repartir os pães doces que ele reparte, trazendo essa alegria, e muitas pessoas voltaram para suas casas, diante de tanta festa, de tanta bênção, ele também volta para o palácio. O texto de 1 Samuel, capítulo 6, vai dizer para você, com mais detalhes, um pouco de como isso aconteceu. Ele chega em casa e Mical nem deixa ele entrar direito, ela já o recebe, mas o recebe criticando. Sabe aquela mulher que já recebe o marido em casa quando chega do trabalho, já reclamando do filho que fez pirraça, da casa que não para limpa, já reclamando de tudo, de todos, do marido que deixou de consertar alguma coisa? Sabe, você conhece essa história? Pois é. Mical recebe Davi, não dá nem tempo dele. Está vendo gente catucando a esposa aí, né? Não dá nem tempo dele chegar. Ela já vai soltando a matraca no ouvido dele. É a ponto que ele. Peraí, o que está acontecendo aqui? Você não percebeu o que está acontecendo? Você não está entendendo qual o contexto que eu estive fazendo isso? Não é sempre que eu vou fazer isso. Mas esse momento de glória, de festa, de bênção, exigia um tipo de adoração sincera. Como Jesus disse para a mulher samaritana, que também por motivos emocionais e espirituais estava apegada a todo tipo de rigidez na sua adoração. Ela começou a teologar com Jesus ali, enquanto Jesus falava com ela à beira do poço, lá em Samaria. Ela falou de teologia da adoração e Jesus dizendo: não, vai chegar o momento em que todos adoraremos ao Pai em espírito e em verdade, com coração sincero e do jeito que agrada a Deus, porque a verdade está aí nesse modo como agrada o Senhor. E é o coração sincero na presença dele, não importa o tipo de monte que você vai escolher para adorar a Deus, o importante é você adorar a Deus. Não adianta você se apegar, muitas vezes, à teologia, a uma rigidez social, aos protocolos reais, aos protocolos de uma igreja completamente organizada, completamente detalhada na sua forma de adorar, na sua forma de cultuar. Entenda o que eu quero dizer, uma igreja tradicional, uma igreja que é rígida nos seus protocolos, isso não é errado. Não é em si pecado, mas passa a ser errado, passa a ser pecado, quando se há uma ruptura na sensibilidade, cortando, portanto, a fluidez do Espírito Santo na hora da adoração, na hora do culto. É importante que a gente não perca a sensibilidade.
É importante que, por causa dos nossos recalques emocionais, a gente esteja simplesmente colocando um padrão rígido e qualquer um que não se encaixe nesse padrão, a gente vai classificá-lo como um pagão, um filho que não ama a Deus, alguém que é um extravagante, alguém que tem problemas mentais, até problemas espirituais. Esse tipo de preconceito, essa rigidez, que pode fazer efeito para você se sentir um pouco mais seguro com isso, de modo emocional. Mas eu digo para você, toda essa segurança emocional que deixa você até mais tranquilo, mais seguro, mas pode não ser o modo como Deus quer ser adorado, dependendo daquele momento, do que Deus está fazendo, se você perde a sensibilidade da ação de Deus no momento da sua adoração. O mais importante do que cumprir protocolos e ter aquela aparência de um adorador rígido, um adorador que sabe o que está fazendo, alguém que está adorando a Deus de modo racional. E isso é bom, repito, não é ruim, isso é bom. Mas se você perde a sensibilidade, se você perde a conexão com o Deus Todo-Poderoso, se você não percebe que aquele é o momento de você realmente adorar a Deus de peito aberto, você está então se distanciando de Deus. E toda a sua rigidez, tudo aquilo que te dá conforto emocional, ela está, na verdade, te afastando do Deus Todo-Poderoso. E o mais importante aqui não é você se sentir seguro. O mais importante aqui é você não perder o fio que conduz o teu coração ao coração de Deus. Davi sabia disso. Em toda a sua história, até aquele momento, Davi sabia que estar com o seu coração unido ao coração de Deus é o que faria toda a diferença no seu reinado, que estava somente começando. Mical não sabia disso, ela foi repreendida por Davi. Lá em 1 Samuel 6, você vai ver, Davi fala para ela, olha só, eu estou diante da adoração verdadeira, ao Deus verdadeiro, no momento especial em que a gente precisa agora quebrar protocolos. Porque o mesmo Deus que eu estou adorando aqui por causa da Arca da Aliança, a presença dele visível, palpável, perceptível na nossa vida agora, é o mesmo Deus que me escolheu para ser o novo rei e rejeitou o seu pai. Entende? O que é passado, sendo passado bom, sendo passado ruim, já passou. Se foi algo ruim, você esquece, você coloca as alegrias do que vem pela frente na esperança no Deus que renova tudo na sua vida. Se foi um passado bom, você lembra com carinho. Você guarda como um aprendizado na sua história, mas você não fica apegado também ao passado. Porque você tem que olhar para frente. O passado te instrui, o passado te abençoa, o passado te faz ter um chão para você pisar. Mas não viva no seu passado. Mical queria viver no seu passado como a filha do rei Saul. E ela não estava presente enquanto esposa do novo rei de Israel. Com toda a glória que ela viveu, com toda a vergonha que ela viveu também com o seu pai, ela ainda estava emocionalmente presa ao seu passado, de glória e de vergonha. E essa rigidez de Mical, fruto da sua quebra de fluidez, que é o significado do seu nome, isso só demonstra a nós que quando quebramos a fluidez do nosso relacionamento, da nossa relação com Deus, da nossa vida diária com Deus, quando essa fluidez é quebrada, é cortada,
a gente perde a percepção do que está de fato acontecendo ao nosso redor. E a gente vai se perdendo ao longo do caminho, às vezes pegando atalhos errados, às vezes julgando mal pessoas que são sinceras, e às vezes julgando mal pessoas que são também falsas e a gente acha que é sincero, porque falta a conexão com Deus. E é preciso resgatar essa conexão com Ele. Mical precisava reconectar o seu casamento, precisava reconectar-se com o seu marido. Ela sendo a primeira esposa do rei, ela precisava dessa conexão. Ela havia perdido, não por culpa inicialmente dela, mas agora era culpa dela, estar tão rígida e presa ao seu passado. Quantas vezes Deus quer nos abençoar, Deus quer olhar para nós, enxergar em nós aquilo que Ele pode fazer por nós até chegarmos lá. Mas a gente está preso a olhar para trás o tempo todo, a olhar ao lado e não perceber saída. Deus está te convidando hoje, agora, de manhã, para que você esteja olhando ainda para o seu passado, porque o seu passado é quem construiu você. Você é a somatório da história da sua vida. Do ambiente que você viveu, o modo como você foi criado, os amigos que você fez ao longo da vida. O seu passado é importante. Não é para jogar uma areia em cima do seu passado. Mas você vai se lembrar do seu passado, seja bom ou seja ruim. Você vai se lembrar do seu passado como um modo como Deus vai trabalhar na sua vida. Ele está construindo em você uma pessoa cada dia mais, uma pessoa renovada, uma pessoa nova. E agora eu convido a você para quebrar todas as amarras do seu coração no momento em que você estiver adorando a Deus. E a adoração em hebraico é avodá, significa você estar servindo a Deus. É a mesma palavra, o mesmo verbo que procede da raiz servir. Servir como escravo, servir como servo. Adorar a Deus não é só cantar, adorar a Deus é você fazer de tudo para servir a Deus. Se você limpa a igreja, você adora a Deus. Se você prepara o louvor, você adora a Deus. Se você toca, se você está no data show, se você trabalha na escola dominical, professora, pregador, tudo isso é adoração. Se você lava a sua louça em casa, está adorando a Deus. Se você é professor, está dando aula na escola, você está adorando a Deus. Tudo o que você faz na sua vida é um ato de adoração a Deus. A tua vida inteira é um ato de adoração ao Senhor. E o seu coração precisa estar aberto a isso. Não permitir que o diabo, que as circunstâncias, que as pessoas estejam quebrando a fluidez da sua adoração ao Senhor no seu dia a dia. Tudo na sua vida tem que estar em perfeita, total, completa sintonia e conexão com o Deus que te abençoa, que te ama, que te sustenta. Mical terminou seus dias não dando filhos a Davi. Deus também fez assim, talvez, para que quebrasse uma vez qualquer sonho de uma dinastia de Saul prevalecendo sobre Israel. Deus determinou. Não, logo no primeiro reinado, eu quebro aqui o sistema de dinastias. Eu é que determino qual vai ser a nova dinastia. E a promessa que Deus deu a Davi é que ele teria uma descendência eterna reinando sobre Israel. Não faltaria descendentes de Davi reinando sobre Israel. Claro que isso se quebrou ao longo da história, hoje não existe mais reinado em Israel. O Israel moderno, embora reestruturado, mas foi reestruturado pelo modo moderno, pelo jeito moderno.
Israel hoje não é uma monarquia, é um parlamentarismo de coalizão. Mudaram-se as estruturas. Mas você acha mesmo que Deus vai terminar a existência desse mundo sem cumprir a sua promessa de que haveria um descendente de Davi sentado no trono de Israel? Nós já conhecemos quem é o Messias. Nós já sabemos que Jesus é o descendente de Davi. Nós já sabemos perfeitamente que quando Cristo voltar, ele se assentará sobre o trono de Davi. Ele é o Rei, é o Messias eterno. Nele, Deus estará cumprindo completamente, cabalmente, eternamente, a sua promessa ao rei Davi. Deus não quebra a fluidez da sua promessa, nós é que quebramos a fluidez do nosso relacionamento com Ele. Meus irmãos, que sejamos diferentes de Mical, mas que sejamos atentos e sensíveis à ação que Deus faz no nosso meio. No momento da adoração, fora do momento da adoração, não importa. O que importa é que a gente esteja sempre conectado diretamente com Deus. E em Cristo Jesus nós temos essa bênção.